Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande charlatanice, aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais criancinhas. Sonic Cast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar, explica melhor aí, porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. Well. Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras, senhores, meninas, meninos e meninas. Eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro Trilouco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando. Tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando. E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra. Oi, gente! Como vocês estão? Eu sou a criança e esse aqui é o Kids Cast, o podcast para crianças. Por isso, vamos lá, todo mundo cantando junto comigo. Baby Shark chururu, Baby Shark chururu, Baby Shark chururu, chururu. Vou cantar até o pai chegar. Baby Shark chururu, Baby Shark chururu, Baby... Ô guri, o que tá fazendo aí? Ai, pai, desculpa, é que eu também queria ter um podcast assim. Aí eu vi o microfone ali e pensei, vou gravar como se fosse o Kids Cast, podcast das crianças. Não, achei bonito isso da tua parte, assim, mas assim, ó, deixa o pai fazer, deixa o pai montar aqui a função, e aí quando tu tiver tamanho, aí tu vai ter o teu podcast também, porque eu comecei que nem tu, assim, eu olhava lá e criança queria fazer, e agora eu tenho, posso fazer aqui, posso mandar bronca? Não, vai lá, mete o pau que tu é o cara. Tá bom, filho, olha só, é assim, ó, 1, 2, 3, vai. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Você sabe, você chegou até aqui, você deu play, você conhece esse podcast lindo, maravilhoso, cada vez mais redondinho, cada vez mais cremoso, cada vez mais cascudinho, cada vez mais crocante. Era aquele brigadeirinho redondinho e cremoso, agora é aquele brigadeiro de panela que você come se esbaldando. De onde é que eu tirei essas loucuras? De onde é que eu tirei esses devaneios? Bom, eu ouvi essa semana um áudio enviado pelo meu grande mano, que é ouvinte desse podcast, que é um dos apoiadores dessa bronca toda aqui, nosso maninho Pedro Sena, do Projeto Reciclave, do Step by Step. E pra vocês verem que eu não tô viajando, ele mandou um áudio muito massa, falando sobre o que ele acha do Sonic Cast, qual é a visão dele sobre esse podcast. Além do bordão, a visão do cara, assim, que
já acompanhou desde o projeto inicial, desde o piloto, ouviu toda a temporada, ouviu toda a primeira, já tá na segunda, ouviu a primeira temporada mais de uma vez, inclusive, segundo ele. Então, ouçam o áudio enviado por Pedro Sena, dizendo o que ele acha que é o Sonic Cast, na visão dele, durante 2 minutos e 30 segundos. Um áudio muito redondinho e cremoso, mas assim, ó, com as palavras do Pedro Sena. Se liguem. E o que eu noto, entendeu? Ele tem o mesmo. Teu programa desde o piloto até hoje, ele tem uma constância, ele amadureceu, entendeu? Amadureceu, ele tem corpo. Hoje ele não é, entre aspas, pipa, entendeu? Ele não tá voado. Por pegar alguns, tipo do... Eu não me lembro qual é o número, mas eu acho que tu fala um pouco do Slipknot, a tua história com o Slipknot, ele acaba, alguns momentos vira atemporal, sabe? Não, porque aqui, pai, aí hoje, por isso. Então, quem não te conhece muito bem, às vezes talvez fique perdido. E hoje ele já tem ele tem o início, meio e fim, definidaço, tá ligado? Hoje ele não é redondinho e cremoso. Hoje ele é redondo, não tá mais redondinho, ele tá, eu vou botar até quadrado, tá ligado? Mas não quadrado de conservador, quadrado de, tipo, de esculpido, tá ligado? Esculpido, quadradinho ali, ou redondo mesmo, um círculo bonitão. E não vejo mais como cremoso, cara. Hoje ele tá numa outra textura. Ele tá numa textura... porra, vai me faltar, tá ligado? O bordão tem que continuar. De toda maneira, o redondinho e cremoso. Mas ele foi além do cremoso, tá ligado? É que nem aquele brigadeiro, porra, tá ligado? Brigadeiro de aniversário de criança que tá ali que a mãe, a avó fez, sobrou num dia pro outro, e aí no outro dia o cara, a avó, a mãe bota na tua lancheira pra levar pra escola de merenda, e aí tu morde, ele tem aquela casquinha durinha por fora, e aí tu puxa, parece puxa-puxa, tá ligado? Aquele brigadeiro fica o cremosinho por dentro. Hoje ele já tem uma casquinha por fora. Aí eu acho que chegou a isso, mas eu não sei o nome dessa... Não sei não sei qual é a nomenclatura pra isso, mas foda-se, é isso, tu entendeu? Ele é o brigadeirão, o Sonic Cast é o brigadeirão gostoso, dormido do aniversário, aquele manjar, aquela coisa pica. Que baita relato do meu mano Pedro Sena. Cara, olha só, é isso, né, gente? É o podcast redondinho, cremoso, e agora com casquinha, agora aquela coisa mais crocante. Vejam só, né? Não dá. Eu só posso agradecer, gratidão, meu querido mano Pedro Sena, nosso amigo Pedrinho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, que hoje te esculacho. Ah, que coisa. E aí, criança, o que tu achou desse relato aí do nosso grande maninho Pedro Sena? Pai, eu achei bem legal, porque assim, se ele é ouvinte, ouve todos os episódios, inclusive ouviu a primeira temporada mais de uma vez, eu acho assim que a opinião dele tem que contar, né? Sim, filho, por isso que eu trouxe aqui, vejam só, né, o Sonic Cast agora, um programa que não tem mais barreiras de tempo, um programa que a gente faz e entrega, e era isso, com blocos de convidados, blocos de bate-papo, e agora também trazendo áudios que a audiência nos manda aqui pra colocar durante, é um programa maravilhoso nessa podosfera. Então, mais uma vez, um grande abraço, meu grande mano Pedro Sena, do Projeto Reciclave, Step by Step, e até o final do episódio nós vamos falar mais uma vez dele, sim, porque agora o Sonic Cast é assim, além de eu ficar dando dicas de todas as coisas possíveis, falando sobre o assunto que eu quiser, agora também fico dando spoilers e deixando vocês na expectativa do que vai vir para os próximos blocos do programa, porque é assim que é, eu vou envolvendo vocês, quando vocês veem o episódio acaba, vocês passou 1 hora, passou 2 horas, e é assim que funciona por aqui, né, gente? Bom, retomando então os assuntos aqui do Sonic Cast, episódio número 24, gente. Bom, você sabe, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso e também com casquinha crocante, segundo o Pedro Sena. Mas, geralmente, sempre quando eu começo os episódios, eu dou alguma brincada assim com a questão do número do episódio. Já que esse aqui é o episódio Sonic Cast número 24, eu pensei, cara, qual é a única coisa que eu lembro de falar do número 24? Bom, o que eu me lembro? Quando eu era criança, quando eu era jovem, né, quando
época de colégio, o 24 sempre tinha aquela piada de ser o número do viado, né? Por exemplo, na educação física, se tinha um fardamento e camisetas com número, a 24 é o que ninguém nunca queria pegar. Se tu tem a camisa do teu time, tu comprava na loja, só tinha a 24, dava um jeito de não comprar. Então, o 24, pra quem é da quinta série, espero que você já tenha evoluído quanto a isso, era sempre aquela coisa, 24, número do viado. Bom, se em 2022, o ano que eu gravo o Sonic Cast, episódio 24, você ainda faz piada referente a alguma questão homossexual envolvendo o número 24, por favor, vá dar uma evoluída, porque eu vou agora contextualizar pra vocês por que o 24 no Brasil é o número do viado. Pra quem não tá ligado, o número 24... é o número do viado no jogo do bicho, que no Brasil é uma contravenção, porque no Brasil o jogo é proibido, ou seja, todos os jogos do Brasil que valem são de loterias da Caixa Econômica Federal. Qualquer outro jogo fora isso é proibido. Ou seja, o governo, além de cobrar tudo de imposto, nos cobra, quer nos cobrar em cima do jogo? Bom, mas enfim, não é isso que eu queria contar pra vocês. Eu queria contar a origem do jogo do bicho, que eu acho que muita gente não sabe. No ano de 1892, no Rio de Janeiro, ele foi criado pelo Barão, que não é o Barão da Pisadinha, era o Barão João Batista Viana Drummond, né? Como uma atração para o seu zoológico, né? Ele tinha um zoológico, foi inaugurado no ano de 1888, que se encontrava em dificuldades financeiras. Por quê? Porque ele tinha perdido o subsídio imperial. Então, o império que bancava aquele zoológico não bancava mais. Então, ele teve que criar alguma coisa ali para poder fazer girar. Então, ele criou o jogo do bicho no ano de 1892. O que consistia? Cada jaula de um animal tinha um número. Então, por exemplo, a jaula do macaco tinha um número, a do leão tinha outro, da zebra tinha outro, e a jaula do viado era o número 24. Então, no jogo do bicho, o 24 é o viado por causa disso. E aí vem a nova pergunta. Qual é a relação do viado com homossexuais? Por que o viado, por que este animal ganhou essa conotação? Eu fui pesquisar também. O viado é um dos animais que tem relações homoafetivas com outro ser da sua mesma espécie, assim como o ser humano. Também, se não me engano, os pinguins têm relações homoafetivas. O viado é um animal que tem relações homoafetivas, ou seja, a piada do 24 ser o número do viado, ela teoricamente só vai funcionar no Brasil, porque não existe outro país do mundo que tenha jogo do bicho e que faça esse tipo de relação com o viado. E imagino eu, né? Bom, explicado esse contexto histórico de por que o 24 é o número do viado, lembrando então que você está no Sonic Cast, episódio número 24, e por aqui não faremos esse tipo de piada porque a gente é desconstruído, inteligente, e acho que em 2022 alguém fazer piada com questão de opção de gênero de uma pessoa ou de outra, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos evoluir porque o mundo andou, quem ficou pra trás ficou, né, gente? Bom, você sabe, esse podcast, o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, ele tem patrocínio de quem? De quem? Se você é ouvinte, já tá ligado dos caras, a galera do futebol, a boleiragem, a marotagem, os guris da Draft Personal Soccer. Sigam eles no Instagram, @Draft Personal Soccer. Se tu é daqui de Porto Alegre ou da região metropolitana, marca teu treinamento com eles, a sua academia de futebol pessoal. Vai lá no Instagram, tem um linkzinho pra tu chamar eles direto pelo Zap, barbadinha. Se tu é de longe, tá ouvindo esse podcast de um outro lugar, manda também, vai lá e segue eles pra apoiar as marcas que colam por aqui. Vai lá e segue, @Draft Personal Soccer no Instagram, também no TikTok, tem perfil no TikTok lá também. Agora a gurizada também tá no TikTok, eu acho que eu fico influenciando a galera, gente. Bom, e se tu também tem uma marca, tem uma empresa e quer colar tua marca por aqui e todo episódio também ganhar um merchan, manda um e-mail pra mim, manda tua proposta, a gente pode conversar, preços módicos para patrocinar o Sonic Cast, porque assim, né, gente, podcast é um programa que fica lá disponibilizado pra ouvir e tu pode ouvir em qualquer momento. Tem gente que vai ouvir esse episódio, o episódio 24, logo que ele for ao ar. Tem gente que vai ouvir dali um mês, tem gente que vai ouvir dali um ano, tem gente que vai ouvir daqui 10 anos. Imagina, tua marca vai estar sempre ali sendo falada. Se tu ainda tiver marca, se a tua empresa ainda existir, olha, a propaganda vai ficar lá pra sempre. Então pensa que é interessante patrocinar podcast por essa questão do momento atemporal que a pessoa escuta, né? Então, se tu tiver uma empresa, uma marca e quiser ganhar teu merchan por aqui também, assim como ganham os guris da Draft Personal Soccer que nos patrocinaram na questão aqui dos microfones, esse áudio maravilhoso que chegou pra vocês, vocês mandam e-mail pra mim em e-mail é sonic_nm@yahoo.com.br. Agora sim, na questão da arroba, você pode também me procurar em @sonic_nm.
tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Qualquer uma das arrobas, qualquer uma dessas redes sociais, me manda a proposta lá e a gente pode conversar, pode criar essa coisa gostosa e você vai ganhar o seu merchan por aqui no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vou dar o meu primeiro golinho d'água do Sonic Cast, episódio número 24. Se tu estiver em casa, ou na rua, ou no ônibus, na academia, sei lá onde é que tu vai estar nesse momento, pega a tua garrafinha d'água, teu copinho com água, vem tomar esse gole d'água comigo. Vamos lá, atenção, 1, 2, 3, o golinho d'água clássico do Sonic Cast. Ai, gente. Bom, agora, gente, seguinte, preciso dar umas recapituladas aqui, né, umas contextualizadas, eu adoro essa palavra, vamos dar umas contextualizadas aqui, né, gente, referente ao episódio anterior do Sonic Cast, episódio 23. Bom, nós tivemos ali no bloco do bate-papo, um papo com a nossa querida Lola, minha querida amiga Lola Lorraine, do @atelier_Jardim da Lua. E ali durante o papo eu tava meio que querendo, tipo, encaminhar pros finalmente, assim, porque tava um papo agradável, gostoso. Ela tinha contado a história do TCC dela ali, da faculdade, da questão do concertino e tudo mais. E eu tinha umas pautas ali pra perguntar pra ela um pouco mais, né, mais cabeludos, mais espinhentos. Eu pensei, não, cara, não queria, tipo, deixar o papo pesado, porque eu sabia que aquele assunto ia deixar o papo pesado. Mas ela me olhou ali e falou, não, toca a ficha e vai. E eu perguntei. E ela veio a contar aquela história complicada do ônibus, né, que ela sofreu um ataque, a questão ali da violência, né? O cara cuspiu nela, agrediu ela com palavras, que ela ficou muito apavorada, que o pessoal do ônibus não fez nada. E no dia, assim, todo mundo que ouvindo aquele episódio ia me mandando assim, cara, que história que ela contou ali no final. Depois realmente que história, né, gente? Eu não queria ter perguntado pra ela e ativado algum tipo de gatilho nela, mas ela quis contar e eu acho que é muito importante ter aqui o Sonic Cast, sempre que tiver mulheres aqui no Sonic Cast, vozes femininas, a gente poder dar esse espaço pra falar, porque por mais que seja eu aqui, um homem falando às vezes sobre desconstrução, sobre algum assunto mais sério ou algum assunto mais pesado, tentando aqui falar da minha forma, quando a gente tem uma mulher pra poder falar, o espaço é delas, elas realmente têm que falar. Então eu gostei muito que ela falou e se abriu, eu sei que fez bem pra ela também. Até porque naquela semana, gente, tinha tido aquele caso horrível. Não sei em que momento você vai estar ouvindo esse episódio do Sonic Cast, mas foi o caso de uma menina de 11 anos que tinha sido vítima de um estupro, né? Aos 10 anos de idade, tinha engravidado e que a família entrou na justiça para que a menina pudesse fazer o aborto de forma legal, né? No Brasil, o aborto ele é permitido de forma legal quando ele é ocasionado por um estupro. Ainda mais se tratando de uma menina de 11 anos, né? Seria até um perigo para a saúde dela ter aquela criança, né? E aí teve toda aquela questão daquela advogada catarinense que perguntou para ela se ela não preferia esperar um pouquinho para ter a criança e poder dar para adoção, ou seja, né? Quase que ela é uma criança, né, gente? Ela não tem como decidir sobre isso, né? E então foi um caso que, né, ganhou repercussão nacional naquela semana, assim. E como a gente tava gravando aquele dia, eu achei que era importante ela ter falado mesmo, né? E infelizmente, gente, esse tipo de assunto parece que quando a gente ativa algum gatilho, quando a gente vai lá numa caixinha e cutuca, parece que saem outros tantos, né? E naquela mesma semana, um outro caso, mas aí um caso que ficou uma repercussão nacional, porque foi com uma personalidade, com uma atriz, o caso da querida Clara Castanho, que sofreu um estupro, ficou grávida, tentou tomar a pílula do dia seguinte e achou que tinha tudo dado certo. Passados 5 ou 6 meses ela veio sofrer algum problema na barriga, alguma dor, foi no médico achando que estava com uma gastrite e veio descobrir que estava grávida. O feto dela tinha se formado numa parte do corpo que ela nem barriga tava, ela é pequenininha, é franzina, e nem reparou que estava com barriga de grávida, porque realmente não tinha barriga. Então ela teve o filho, deu para adoção, através de advogado, todos os trâmites legais, só que aconteceu, dentro do hospital, alguém descobriu, uma enfermeira descobriu aquela coisa, né? Vai o telefone sem fio, né? Tem uma famosa aqui da Globo, ela tá grávida, opa, olha só, ela vai fazer um aborto, vai dar o filho, vamos deixar público. E essa notícia, infelizmente, acabou vazando, né? Não vou nem dizer jornalista, porque eu acho que quem faz isso não é jornalista, né? São pessoas públicas, mas jornalistas que não são, né? Que no caso foi a Antônia Fontinelli e o Léo Dias que tornaram isso público, né, nas suas redes sociais, nos seus blogs, nas suas lives, né? E aí estão sendo processados agora pela Clara Castanho. E naquele final de semana, a coitadinha da Clara Castanho teve que pegar e fazer uma carta pública no seu Instagram, explicando, relatando sobre aquilo. E eu lembro que no dia, assim, tava todo mundo compartilhando. Eu peguei e li a carta toda, assim, eu pensei, cara, me deu uma ruim ler aquilo, cara, sabe? Foi, tipo, muito ruim, assim, uma energia muito ruim aquilo. Mas eu pensei, cara, no dia, assim, eu até pensei em gravar
só um relato aqui e lançar aqui na plataforma do Sonic Cast, meio como tipo, sei lá, editorial Sonic Cast, contra o estupro, alguma coisa assim. Mas eu pensei, não, vou deixar pra falar isso lá no episódio, já que o episódio agora do Sonic Cast não tem essa questão de limitação de tempo, o que tiver que vir vai, o que eu quiser colocar de assunto eu vou colocar, já que o programa é meu mesmo. E eu vou ler a carta da Clara Castanho, porque senão ela vai ficar no passado e as pessoas... Aquela coisa, né, gente? A gente às vezes toca nesse tipo de assunto quando eles acontecem, depois passa um tempo e a gente acaba esquecendo. Então acho que é interessante sim, por mais que vá ficar pesado, já que o relato é uma carta aberta, como tá aqui, né? Eu vou tentar ler a carta dela inteira aqui, tá? É longuinho, mas eu vou tentar. Deixa eu só dar um gole d'água antes, só um pouquinho. Eu acho que é muito importante, né, gente? Então eu vou tentar ler aqui a carta. É o seguinte. Carta aberta. Este é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada. Assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que eu sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família, nem dos meus amigos. Estava completamente sozinha. Não, eu não fiz boletim de ocorrência. Tive muita vergonha, me senti culpada. Tive a ilusão de que, se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse. Mas não foi o que aconteceu. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. E tentei, na medida do possível e da minha frágil capacidade emocional, seguir adiante e manter focada na minha família e no meu trabalho. Mas, mesmo tentando levar uma vida normal, os danos da violência me acompanharam. Deixei de dormir, deixei de confiar nas pessoas, deixei uma sombra apoderar-se de mim. Uma tristeza infinita que eu nunca tinha sentido antes. As redes sociais são uma ilusão, e deixei lá a ilusão de que a vida estava ok. Enquanto eu estava despedaçada, somente a família sabia o que tinha acontecido. Os fatos até aqui são suficientes para machucar, mas eles não param por aqui. Meses depois eu comecei a passar mal, ter mal-estar. Um médico sinalizou que poderia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada ou um mioma. Fiz uma tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Fui informada de que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga. Naquele momento, o exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica, contei ter sido estuprada. Expliquei tudo o que aconteceu. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus. E que eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi mais uma série de violências que aconteceram comigo. Gostaria que tivesse parado por aí, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com a informação de que um bebê, sim, um bebê, fruto de uma violência que me destruiu como mulher. Eu não tinha e não tenho condições emocionais para dar a essa criança o amor e cuidado e tudo o que ela merece ter. Entre o momento em que eu soube da gravidez e o parto se passaram poucos dias. Era demais para processar, para aceitar, e tomei a atitude que eu considero a mais digna e humana. Eu procurei uma advogada e, conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. Passei por todos os trâmites, psicóloga, Ministério Público, juíza, audiência, todas as etapas obrigatórias, um processo que pela própria lei garante sigilo para mim e para a criança. A entrega foi protegida e em sigilo. Ser pai, ou mãe não depende tão somente da condição econômica financeira, mas da capacidade de cuidar. Ao reconhecer a minha incapacidade de exercer esse cuidado, eu optei por essa entrega consciente que deveria ser segura. No dia em que a criança nasceu, eu ainda, anestesiado do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou, abrindo aspas para o que a enfermeira falou para ela aqui agora. Imagina se tal colunista descobre a história.
Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto e já havia mensagens do colunista, com todas as informações, ele só não sabia do estupro. Eu ainda estava sob efeito da anestesia. E eu não tive tempo de processar tudo aquilo que estava vivendo, de entender tamanha era a dor que eu estava sentindo. Eu conversei com ele, expliquei tudo o que tinha acontecido. Ele prometeu não publicar. Um outro colunista também me procurou dias depois, querendo saber se eu estava grávida, e eu falei com ele. Mas apenas o fato deles saberem mostra que os profissionais que deveriam ter me protegido em um momento de extrema dor e vulnerabilidade, que têm a obrigação legal de respeitar o sigilo da entrega, não foram éticos, nem tiveram respeito por mim e nem pela criança. Bom, agora a notícia se tornou pública, e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações mentirosas e cruéis. Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que fiz foi pensado em resguardar a vida da futura criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada. A adoção que não tenha as lembranças de um fato tão traumático. E ela não precisa saber que foi resultado de uma violência tão cruel. Como mulher, eu fui violentada primeiramente porque um homem, e agora sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter me pronunciado sobre o assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. A verdade é dura, mas essa é a história real. Essa é a dor que me dilacera. No momento, eu estou amparada pela minha família e cuidando da minha saúde mental e física. Minha história se tornar pública não foi o desejo meu, mas espero que, ao menos, tudo o que aconteceu sirva para que mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas pela violência que elas sofrem. Entregar uma criança em adoção não é um crime, é um ato supremo de cuidado. Eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar e manter a privacidade do momento que exige. Com carinho, Clara Castanho. Bom, gente, eu vou ter que dar um gole d'água porque foi fora até de ler, só um pouquinho. Ai, gente, é isso, né, gente? Eu não tenho nem o que dizer, porque já que eu posso aqui colocar as minhas opiniões e falar, né, gente, acho que eu, como homem, não posso dar opinião quanto a isso, mas eu acho que como cidadão, como pessoa, acho que posso sim, porque vivemos num país que é um estado laico, né, e lembrar que o aborto, quando vítima de um estupro, a mulher ele é permitido, né, então ela fez tudo dentro da lei e teve que sofrer essas milhares de exposições, né, mas a gente tem que lembrar que a gravidez, ela diz respeito ao corpo da mulher, né? O homem, ele já aborta por si só no momento em que ele abandona, né? Porque aquela coisa, né? A mulher vai levar o filho durante 9 meses na barriga e 9 meses o homem pode, sei lá, fecundar uma cidade inteira se ele quiser, né? Um por dia se ele quiser. Então a gente tem que lembrar que nós, como homens, não podemos ter uma opinião muito forte quanto a isso, porque o corpo é da mulher, a gente não pode legislar em cima do corpo de uma mulher. Quem carrega o filho na barriga é a mulher, ainda mais vítima de um estupro, né? A mulher, infelizmente, aqui mais um caso de um estupro e que a gente sabe a identidade da mulher. O estuprador, geralmente, ele não tem cara, né, gente? Estuprador não é pai, e alguém que é vítima de um estupro também não pode ser considerada mãe, e a criança também não merece, né? Não merece. Bom, gente, clima pesado, mas vamos agora tentar trocar de assunto, se é que é possível. Bom, gente, preciso anunciar, né? Nos próximos instantes aqui teremos então o nosso bate-papo, o bate-papo do Sonic Cast, episódio 24, com um cara. Eu vou tentar explicar, né, gente? Bom, eu participei do podcast dele. E aí, quando eu tava lá no podcast dele, eu falei assim, cara, eu vou também te chamar no meu podcast no momento que eu for trazer convidados, né? Porque vamos fazer aquelas trocas, né? Já que eu participei do teu, tu participa do meu, já que eu participei do dele, participa do meu. Aquela troca gostosa de podcasts. E eu tô falando do cara que tem um podcast chamado Universos Independentes, que é um podcast que divulga a cena underground, também cultura pop, aqui de Porto Alegre. Então eu acho que Sonic Cast e Universos Independentes talvez sejam um dos únicos 2 podcasts independentes, assim, que não são ligados a nenhum grande grupo de mídia ou de grandes comunicadores que já foram de outras empresas. Sonic Cast e Universos Independentes talvez ainda são aqueles filhos da pandemia e que ainda seguem
seguem fazendo episódios, seguem acontecendo. Eu tô falando de quem? Do Gustalins, né? Que já foi Dica Cultural no episódio 19. Também falei do podcast que eu participei aqui no episódio 22, aquele lá que eu participei com... que o Mi foi o meu convidado, né? Lá eu falei também do podcast do Universo Dependentes. E eu participei do episódio número 46 do podcast do Universo Dependentes. Então eu vou trazendo aqui o Gustalins para participar do episódio 24 do Sonic Cast. Então, para tentar dar uma amenizada nesse peso, nesse clima horrível que ficou, porque é uma história horrível, não temos o que fazer. Infelizmente, nós vivemos no Brasil e a gente tem que passar por essas situações horríveis e coitada das mulheres. E Sonic Cast tá sempre com vocês, gurias, no que precisar. A voz do Sonic também é a voz de vocês. Mas aqui, na sequência, eu vou chamar o Gustalins para esse papo muito massa. Então eu vou até convocar aqui os dois locutores. Podem chegar e chamem o papo. Fiquem agora com o papo de Sonic NM e Gustalins. No Sonic Cast, episódio 24, o podcast redondinho e cremoso. Bom, tá ligado que eu começo cantando, né? Eu vou puxar e tu vai, Tem tá? uma musiquinha. Tem uma musiquinha, Tem uma assim, musiquinha. ó. Assim, ó. 3 doses de vacina não ter apertado 17. São as credenciais pra participar do Sonic Cast. Vai, Gu! 3 doses de vacina, não ter apertado 17. São as credenciais Pra participar do Sonic Boa! Cast. Olha, Hoje- uma hora eu vou aprender Não. e na próxima vez vai estar melhor. Mas... Bom, então, seus Sonic Casters, Sonic Lovers, hoje estamos aqui com o cara que é do... Como é que tu fala lá? Vamos dominar o multiverso. Do multiverso. Tu chama o quê? Os multiversers? Eu não chamo de nada, cara. Eu só. Na real, cara, essa coisa do bordão, né? Eu já vou começar aqui dando alguma Não, peraí, curiosidade. deixa eu só fazer uma introdução bonita, então. Tá daí bom, eu- então tá, pode ser. bom. O cara que está aqui hoje, ele foi mencionado no episódio 19 pelo podcast Universo Dependentes. Foi no episódio 22 também pelo podcast Universo Dependentes. Eu estive lá no episódio número 46 e ele está vindo aqui agora no Sonic Cast 24. Então veja que vários números loucos se conectam. Então, Sim. agora eu vou fazer uma apresentação bonita, tá? Estamos aqui com ele, Gustalins! Pô, Agora muito sim, obrigado, muito agora obrigado sim. aí, sendo ovacionado aqui por todo esse público maravilhoso. Esses incríveis 2 pessoas que temos aqui no caso. E os alter egos, Os assim. alter egos, né? Todos esses bonequinhos aí que estão nos olhando, bonequinhos bem bizarros, inclusive. Tá ligado? Mas que é muito tipo legais. o Toy Story real aqui, né, cara? De noite, isso aqui. Pois tudo é, eu tô perdido. vendo aquele bebezinho ali cinza ali, já deu umas 2 piscadas pra cá, me olhando, me encarando, mas tudo bem. Cara, finalmente estamos aí, né? Sim, né, meu? Tá Participando já. louco? Inclusive, eu devia ter vindo antes, né? Ah, é? Mas tive uns probleminhas extracampo aí, né? Podemos contar? Ah, eu tava doente, né? Eu tava gripadinho aí, achei que pudesse ser Covid e tal, mas no fim... Era só dengue hemorrágica. Era só A malada a varíola do macaco ali, Puta tudo merda. bem. Tá, não, só pra explicar, né, gente, assim, ó, como a gente cantou essa música no início do 3 doses de vacina não ter apertado 17, né, por quê? Só quem vai estar aqui no Papo ao Vivo tem que ter tomado 3 doses de vacina, ou 4ª agora, daqui a pouco, vou mudar a musiquinha, eu acho. E aí na segunda, a gente vai ter gravado esse papo na segunda-feira, nós estamos gravando num sábado, hoje é 9, né? Hoje é 9. 9 de julho. Então, assim, era pra gente ter gravado na segunda. Aí foi domingo de noite, o Gustavo assim, bah, velho, eu só acordei meio mal, hoje assim, meio febre. Não tava com febre, não? Eu fiquei com... Não cheguei a ficar com muita febre. Eu tive 38 de febre ali, dor no corpo, sabe? Sim. Mas não fiquei com tosse, nem atacada da garganta, nem nada, sabe? Tipo, eu fiquei mal, mas não muito mal. Tipo, Sim. eu tava com muita dor no corpo, eu tava com calafrio, mas no outro dia eu já Como tava diria o Chaves, melhor. tava com os calos frios. Carlos Frios, Seu Madruga, né? Fala. Seu Madruga. E na terça já tava melhor, tive uma tossezinha leve, assim, quase nada. Uhum. E hoje eu já tô bem. No fim ficou... Foi só um sustinho. Foi só um cagacinho. Não, É. então, a gente é um podcast posicionado, tá ligado? Assim, a gente é totalmente a favor da vacina, não somos anti-vax, né? Ao contrário Sim. de alguns aí, né? E eu pensei, não, já que o cara tá meio mal, eu, naquela ansiedade de querer gravar com o cara que eu mais tenho ouvido dos podcasts aí do sul do mundo, tá ligado? E eu pensei, não,
Vamos fazer correto, então faz o teste bonito. Se não tiver, aí a gente combina. Ele falou, não, cara, não tô, não. Então é sábado e estamos gravando agora, são 10h30 da manhã. Esse podcast vai ao ar já agora, no sábado de noite. Ou seja, as pessoas vão poder ouvir no Olha final aí de que semana. rapidez, cara, né? aqui é o Sonic, né, cara? Correria total. Eu gravo um episódio pra largar 2 semanas depois, às vezes. Não, mas é que, Cara, é que assim, ó, eu fiz uma estratégia, porque assim, ó, o bloco do bate-papo é o bloco do convidado, entendeu? A parte da abertura e do encerramento eu já deixei Já tá gravado. tudo pronto. Claro, é a magia do podcast, tá ligado? Agilidade. Tá, seguinte, tenho que fazer algumas perguntas. Sabadal, vamos botar assim. Sabadal. Tá? Sabadal. Cara, tanto o Universo Independência, que é o teu podcast, quanto o SonicCast são filhos da pandemia, né? Nascemos durante a pandemia. E tu ainda, nesse período, meio que perdeu o teu fiel escudeiro ali, que era o Denis Vasquez, que fazia sim, o podcast. foi abandonado, contigo, é. no meio do projeto, enfim, né? Enfim, acontece. Cara, me conta aí como é que foi essa ideia de criar podcast no meio da pandemia, com todo mundo apavorado, sem saber o que ia acontecer. Conta aí pra galera do SonicCast sobre o Universo Independentes. Cara, antes de eu falar do podcast em si, como é que foi a criação, eu vou dar uma breve introduçãozinha, assim, da minha história e da minha com o Denis também, né? Porque a gente se conhece desde sempre, né? A gente é amigo desde sempre, assim. Desde que eu me lembro de existir, a gente já se conhece e é amigo. Ah, fuder. Então, foi muito natural a gente... Vocês são vizinhos de rua, inclusive, né? Moram na frente Sim, do sim, hoje não mais porque ele já se mudou, né? Mas a gente foi por 20 e poucos anos morando na frente da casa do outro, né? Isso é muito legal, né? Tipo, amizade de infância que segue a fase adulta. Sim, adolescente. de jogar bola na rua, de fazer tudo, jogar videogame junto, virar à noite, assim, sabe? Quando era adolescente. Porrão de vinho, assim. Pô, o cara querendo fazer estudo na casa. Não é. Não. Era juventude. Não, né, cara? Né? Lá nas ruas de Alvorada, né? Sim. Então, foi meio natural a gente começar a ter vários projetos juntos, né? Então, a gente sempre gostou muito de música, então desde cedo a gente começou a ter banda junto. A gente tem uma rádio local, né? E esse é um ponto muito importante, tem uma rádio local de Alvorada, a primeira rádio de Alvorada, rádio comunitária. Tava até na pauta pra te perguntar, mas a ordem é tua, tá ligado? Só vai. E que é a Rádio Acácia, que abriu as portas pra gente ter um programa de rádio lá. Que idade vocês tinham nisso? Uns 20, 21, mais ou menos, eu acho. Pô, tipo, recém sendo adolescente já tinha um programa de rádio. Sim. Que era mais ou menos o que virou o Universo Independente quando começou, assim, que era vocês dois ali, tipo... Sim. Cara, tinha, na real, cara, a gente era entre 5 nessa época. A gente era 5, 4,5, porque a gente meio que, tipo, chega aí e tal, porque tu é legal, sabe, tu é parte do grupo de amigos, mas a gente não tem nada a ver com o que a gente quer fazer no rádio e tal. Mas era brother, tava ali. Então era 5, tá? E aí... A gente começou... antes de começar o programa, esse quinto elemento já saiu. Tipo, nem começou, na verdade. Quem era o Magrão? Eu não vou citar nomes. Manda um abraço aí, mas... Não. Tem gente que não merece. Tem gente que não merece. Beleza. E daí teve o quarto elemento ali também acabou saindo. Mas daí por falta de tempo e tal, né, enfim, não era muito do interesse dele também estar ali. E logo no início do programa ele também já acabou saindo. Então nós ficamos entre 3. Eu, o Denis e um terceiro elemento que também não vale a pena ser citado, porque também é um outro Agora entendi porque era só chinelão. vocês dois, porque todo mundo foi, tipo, dando um jeito de se auto-queimar com a galera. Sim. Ele foi esse terceiro elemento ele foi se queimando muito com o tempo, assim, porque ele acabou virando esse tipo de gente que a gente detesta. Uma galera meio que reaça, aperta o 17, que entendi. levanta certas bandeiras... Você não gosta de mim? Então olha só, você vai tomar. Fica aí pra ele, não foi chamado. Nem te apresento. Então, a gente manteve nós 3, né, durante muito tempo, assim. O programa durou uns 4, 5 anos. Caramba, foi um tempão. Foi um tempão. Nessa rádio comunitária. Nessa mesma rádio comunitária, Rádio Acácia. Legal. Que hoje é rádio online, não é mais comunitária, mas ainda tá vinculada, se não me engano, com a CONSEC, que é o Conselho Educacional de
de Alvorada lá, né? Mas Enfim. na época a rádio tinha uma sede, assim, e tal. Sim, ela ainda tem. Tem um estúdio lá, reformaram, tá bonito lá, tá bem legal. Mas hoje ela é totalmente online. Mas daí vocês pensaram assim, pá, na nossa época fosse esse estúdio aí, era mais legal. Era mais legal, mais profissional. Ia ter um áudiozinho com um pouco mais de qualidade, embora fosse muito bom. Sim. Mas aí... E o programa, ele era... Ali tava plantada ali a primeira sementinha do Universo Independentes, né? Era o 5% o nome do programa. 5%. Porque a ideia dos 5 elementos no início não tinha nada a ver. Não, na real o nome veio antes da gente ter 5 pessoas, sabe? A gente quis ter 5 pessoas pra fazer mais sentido de ter... Enfim. Acabou ficando só 3. É que vocês tinham 5% da audiência das rádios De de todo dial, né? 5% das áreas de Alvorada. Que tem 2, 3. Que merda. A gente tinha um ouvinte e ele era surdo. Basicamente. Que sacanagem. Aí, o programa era basicamente a gente falar sobre rock, que era algo que nós três tínhamos em comum, que era os três gostavam de rock, né? Apesar de a gente curtir outros tipos de música. Sim. Algo que a gente gostava muito de escutar era rock, assim, de diversas vertentes, né? E o programa a gente falava sobre rock, falava sobre bandas da... Cena local também? Também, mas muito também sobre bandas aí do mainstream, contava a história do rock, contava as notícias, né? Era um programa de 2 horas, o primeiro bloco era notícias do mundo da música, assim, do rock internacional, ou nacional, ou local também. E... Era 2 horas de programa? 2 horas de programa. É o que virou Sonic Cast na segunda temporada, é um programa. O programa de 2 horas. Deu uma leve aumentada, né? No tempo, agora né? eu boto convidados, entendeu? Então, tipo, eu deixo o convidado falar e o programa faço um pedaço no início e outro no final, tá ligado? É tudo junto. Sim. Essa é jogada. E o segundo bloco a gente ou tinha um tema específico, né? Falava sobre algum estilo de rock, assim, funk rock, falava sobre rap rock, rap rock, né? Mas vocês que montavam as pautas ou meio que ganhavam, tipo, uma atribuição por ser uma rádio local, roteiro, tipo assim, tem que fazer alguma coisa não, mais... roteiro, as ideias, tudo nosso. Eu escrevi Total o projeto... liberdade, assim. Total liberdade. Eu mesmo escrevi o projeto, escrevi a primeira base de roteiro, assim, né? Sim. E a partir dali a gente foi tocando o programa pra frente. Então, cada semana... Era toda sexta-feira de noite, né, o programa. Ah, ele era uma vez por semana. Uma vez por semana. Ah, tá. E tinha uma reprise... Aos domingos. Aos domingos, né? Tipo Sempre isso. assim, na real, né? É. E então... É o bom do podcast, só pra puxar pro nosso assado. A gente grava, posta no dia. A reprise é toda vez que... toda vez que alguém quiser ouvir. É aquela coisa assim, quando agora a galera nos ouve nos podcasts. Ah, vocês deveriam trabalhar em rádio, assim. Parece que as pessoas não estão vendo que tu já tá trabalhando em rádio. A rádio atual, que é tu... Imagina, o programa que hora que era lá, por exemplo? Era das 10 da meia-noite, se não me engano. Aí, imagina, se o cara não consegue te ouvir das 10 da meia-noite na sexta-feira, ele já perdeu aquela semana. Perdeu, Nós tá lá pro ouvir a hora que tu quer, então parem de pedir pra gente, vocês deveriam trabalhar em rádio. Nós já estamos fazendo a rádio atual, que tu escolhe o horário. Não, mas era notícia, né? Então tinha muita coisa que era... Só fazia sentido naquela semana, sabe? Não era um programa, por exemplo, de opinião que nem no... Ficava muito datado daqui a pouco. Ficava muito datado. Então... E essa segunda parte do programa, ou era um tema específico, né? Ou a gente levava bandas da cena local, assim, bandas underground, né? Independentes, pra entrevistar. É bem o que... Que é o que virou o Universo Independente. Sim. Né? Uma boa parte do Universo Independente veio daí. Só que lá tu consegue meio que fracionar, assim, né? Tipo, tu faz um programa só com uma banda e tu faz aquele assunto. Outro programa, tipo, indica verso lá é outra coisa, sabe? Tipo, sim. A ideia do Universo Independente então surgiu anos depois, né? Já em meio à pandemia. Com essa base do que vocês já tinham feito. Com essa base porque acabou que virou... Uma paixão, assim, né? Comunicação, né, cara? Pô, sempre... Agora... É uma cachaça. É uma cachaça. Isso é exatamente o que falava, O microfone é uma cachaça. Sérgio Pires, o cara que nos botou lá dentro, lá. Foi o primeiro... O podcast que vocês entrevistam ele, falam sobre filmes. Sim, a gente falou sobre filme de terror, Um abraço pra esse cara. Eu não conheço ele, mas já amei. Pô, é o nosso padrinho, assim, cara. Ele abriu as portas pra gente. Como é que é o nome dele? Sérgio Pires. Um abraço, Sérgio Pires. Não te conheço pessoalmente, mas já te achei um cara muito... Lenda. Ele... Falou exatamente isso, cara.
rádio é uma cachaça, vocês vão viciar. Eu não gosto de cachaça particularmente, mas... Sim, eu também não. Cara, tu imagina como é que eu tava assim, achando que eu ia gravar contigo este papo na segunda-feira, sendo do hoje sábado. Então eu fiquei essa última semana na ansiedade do caralho, assim, pensei, puta que pariu. E outra, assim, pra quem tá ouvindo aqui eu falar agora, o podcast do Gustavo, o Universo Independente, do Gustalinhos, né? Cara, é o podcast que eu mais tenho ouvido ultimamente, porque assim... Quando tu começou a lançar os episódios, eu acabei ouvindo alguns pingados. E aí eu fui ver, assim, quando eu fui lá participar, eu fiquei ouvindo alguns próximos, assim, pra ver como é que tava, assim, pra ficar me sentindo, tipo assim, vou entender onde é que eu tô pisando, assim, pra não chegar de me meter de abesta ali, né? E aí depois eu fui ver, assim, cara, tinha vários episódios que eu não tinha ouvido. Pensei, tá, vou começar a ouvir lá desde o início. Eu te falei, cara, eu tô ouvindo desde o piloto. Eu fui no piloto, fui no primeiro, segundo, terceiro. Quando eu falei assim, cara, eu vou gravar... o Sonic Cast lá, o papo com o Gustavo, porque já tava lá que eu tinha que fazer, né? Pô, participei lá, vou te trazer aqui, eu brinquei lá contigo no ditado, vou te convidar lá no dia, tipo, estamos aqui, ó, faz um high five porque estamos matando a conta, tá ligado? E aí eu pensei assim, o cara que eu mais tenho ouvido no meu ouvido, no celularzinho, vai estar na minha casa. Eu pensei, que massa. Daí quando tu falou assim... A voz mais presente a voz mais presente das últimas semanas da minha casa é a tua voz. Aí tipo, chegou na segunda-feira, no domingo. Bah, cara, tô meio moda. Eu, puta que pariu, velho. Eu sei que é tipo uma semana que tipo, hoje eu tô tipo assim, cara, tô realizando o meu finalmente sonho. O cara que eu mais ouço tá aqui, entendeu? Então, além dessa cachaça, a gente consegue se realizar nessas pequenas coisinhas da hora. Assim, sim. Os brothers da gente que estão fazendo um troço legal, a gente consegue, tipo, chega aí, meu, faz aí também, sabe? Sim, tipo, colar junto, né? Colar Se junto, apoiar, se apoiar, sabe? Então, cara, enfim, perdi tua linha de raciocínio total, tá ligado? Mas eu precisava falar isso. Tô tipo assim... Tava se segurando, cara, feliz assim, não, e outra, eu ver a tua voz na minha frente é estranho, porque eu tô acostumado, tipo, a ouvir tua voz dentro do celular. Sim. Então agora ela saiu da tua boca, não. Não combina, né? Imitando aquele cara ali, não é tu, entendeu? É tipo isso, sabe? O que é irônico, porque eu sou péssimo em imitações. Eu sou péssimo em imitações. Aí eu vou ter que puxar pro meu assado, né? Eu acho que eu tenho alguma habilidade, assim. Não, eu sou... Nesse aspecto eu sou um pouco mais autoral. Eu acho que, cara, essa é uma coisa que a arte me mostrou. É que eu não sirvo pra replicar coisas, tá ligado? Não que eu seja, super criativo ou super autoral, mas eu na música, assim, eu não gosto de estar numa banda autoral, por exemplo, e ficar tocando cover, sabe? É o que eu penso também. E também eu não tenho saco de ficar tentando, por exemplo, eu acho que eu não tenho a paciência, sabe, pra algumas coisas. Então a questão de imitação, questão de coisa assim, eu não consigo parar e pensar, como é que eu vou fazer isso, ficar testando, sabe? Mas aí que tá, daí... Nem que sai o natural, assim. É aquela coisa de Ney, que o cara vive daquilo pra fazer. Eu brinco de imitar, mas tipo, é desde criança, entendeu? Tipo, eu ouvia as vozes e eu começava a fazer. E eu vi que eu tinha facilidade. Meu pai sempre... Falou um negócio de rádio. Mandar um beijo pro meu pai, sempre tá ouvindo. Ele sempre me incentivou com lance de rádio. Ele que me deu um radinho, assim. Daí ele mostrava os programas de humor e tal. E aí eu, cara, desde criança, tipo, fui incentivado a contar piada e fazer vozinha. Então, tipo, é um negócio meio que... É ao natural, assim, sabe? Sim. Tipo, inclusive eu aprendi a imitar o Denis. Não, eu faço de conta assim, ó. Peraí, deixa eu ver se sai. Cara, eu tô muito afim de ouvir isso. Eu vou dar um gole d'água, tá, gente? Peraí. Ai, é assim, ó. Não é imitação, mas é mais ou menos parece assim. Eu sou Denis Vasquez e esse é o Universo Independente. Se você for um artista, mande um material com o release da sua banda para divulgar nossas redes e assim divulgarmos e fortalecemos o underground. É um bagulho assim. Ele é meio... Cara, ele é um coisinho assim na voz. E meio caipira ficou, né? Meio assim, ele puxa às vezes o Harry underground. Isso aí é língua presa, ele tem a língua presa. É o bitato. Ele é o cara que não consegue falar o R direito, então ele fala meio L, aí fica meio L, aí, sabe, sai meio esquisito. Tá ligado que nós temos aqui no universo Sonic Cast, motherfucker, né? Nós temos um locutor, que é o locutor nordestino, que é o cara que chega aí... Oi, gente, eu falo assim, eu tenho um R meio estranho, gente, pessoal, sabe? Então ele tem essa voz assim também, então a gente pega essas tonações assim pra fazer as... É legal, né? Criação de personagem, cara. Criação de personagem é legal. Sim, o locutor, ele foi criado pro Sonic Cast, entendeu? Sim. Ele já tava lá no canal do YouTube, assim, nos vídeos aleatórios. Eu pensei, não, cara, agora eu tenho um podcast, eu tenho um microfone bom, eu vou pegar todas as loucuras que eu já inventei e vou botar ali as pessoas que ousam, entendeu? Mas enfim. Eu tô olhando aqui porque a gente começa a conversar, a gente se esquece, né, cara? Eu botei aqui, ó. Tocar em bandas e músicas. Tu falou de várias bandas. Uma banda que eu sempre ouço tu falar lá,
que vocês vieram junto e tal, que tu falou sobre a questão de não gostar de tocar em banda independente pra tocar cover, né? Tem uma banda que vocês tocaram juntos durante um bom tempo. Sim, Musaranho. Musaranho, tocou isso na aí. Musaranho. Cara, também tem a ver com o lance da rádio. A Musaranho, ela já existia, né? E a gente tinha um programa, entrevistava bandas do underground. E nessa época aí, em 2015, eu comecei na faculdade de música lá no IPA. Então eu conheci Chico Santos, que na época era baixista e vocal na Musaranho. Só que aí a banda acabou passando por uma reformulação e tal, e nessa mesma época a gente chamou eles pra participar do programa lá, do 5%. Então, todo mundo se conheceu, e a gente meio que... Assim, eu era colega do Chico na faculdade, né? E a gente foi meio que brother, assim. Aí nessa época de reformulação da Musaranho, ele chegou pra mim e falou: cara, a gente tá precisando aí de baixista e baterista pra banda, porque ele ia pra guitarra, ele ia continuar como guitarrista e vocalista, e aí ainda tinha outro guitarrista e vocalista, né? Ele era o baixista e ia trocar de instrumento. Sim, Pô, o isso. cara era mega instrumentista. Cara, eu ia dizer que ele é um gênio, mas não é pra tudo isso também. Mas tudo bem. Ele vai estar ouvindo e vai ficar se achando, tá ligado? E o Denis toca bateria. Então ele Aliás, eu descobri que o Denis, a banda favorita dele é a mesma que a minha. Que ele é o cara dos... Até onde eu saiba, ele sim. Slipknot e tal. Eu pensei, por isso que o Gustavo é amigo dele. Só é amigo dos caras que gostam do Slipknot também. A minha mina, Yasmin também é super fã de Slipknot. E é engraçado porque eu não sou tanto. Eu gosto assim, mas não é uma banda que eu pare muito pra ficar escutando, mas eu gosto também. O Sonic, o Slipknot de traz pessoas... importantes, ó. Tu tá aqui comigo, Sim. o Denis, a tua namorada. Devo muito a essa banda, cara. Devo muito a Slipknot. Ele tem uma mágica meio maluca ali. É esquisito, né? É uma mágica meio maluca. Maluca. E aí a gente entrou na Musaranha e ficou um tempão, né? A gente gravou 2 EPs. Pô, que legal. 10 músicas, né? Foram 10 ou 11 músicas, Caramba, assim. por EP? Não, total. Total. Porque EP, teoricamente... Aí já é um álbum, né? É um álbum, né? Tem esse conceito, né? O EP, a demo, o que é o álbum, né? Tem tudo isso. Sim. É um compacto. Tem um negócio assim, até tantas músicas... Coletâneas. Eu digo assim, até tantas músicas é considerado EP, né? Sim. Depois, o demo, no caso. Depois passou de 7... Tem diferença também do EP pro demo, né? Sim, mas eu digo a questão de quantidade de músicas. Se tu vai lançar um álbum, tem que ter pelo menos 10 a 12, aí tem que talvez ter um tempo pra mais radiofonicamente falando. O EP tu bota 5, né? A demo tem uma demonstração, né? Tipo, tem uma banda chamada Bugarins, que eu sou muito fã, que eles lançaram há um tempo atrás o álbum... Eu chamo de álbum, mas né? Como é que é o nome agora? Lá Vem a Morte, tá? E ele tem 8 faixas e eles chamam de álbum curto EP longo. Álbum curto EP longo. Pô. Tipo, eles fundiram tudo que nós falamos aqui. Eles fizeram isso exatamente. Isso é bom. E aí nessa época a gente entrou na Musaranho, ficamos lá, lançamos EPs, fizemos alguns shows aí por aí, em algumas cidades aí do Quanto tempo Rio durou, Grande do Sul. Cara, a gente entrou na banda, ela já existia há 1 ano, eu acho. 1 ano mais ou menos. A gente ficou até 2017, se não me engano. A gente fez um primeiro break ali. Sim. A gente acabou... Primeiro breakdown. Acabou que não tava rolando muito pra gente. A gente resolveu dar um tempo com a banda, assim. E futuramente viria a voltar. E acabamos voltando em 2018. Eu acho que em 2018 a gente voltou. Deu 1 ano mais ou menos em hiato, né? Sim. E voltamos com a banda, lançamos mais um EP, fizemos mais alguns shows. Mas dessa vez a gente voltou muito ainda com a ressaca assim do primeiro término, sabe? E só que todo mundo muito pilhado pra fazer um negócio muito bom, pra fazer um negócio muito profissional, lançar um EP
assim, foda, bem produzido, tá ligado? Posso falar foda, né? Cara, posso falar, como eu te disse lá... né? Pode falar palavrão pra caralho, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Foda, porra, caralho, merda, buceta, cu, cagadeu. Eu só consegui pensar em um. Quando o cara precisa, não vem. Ficou intimidado. Que merda, né? Ficou Filha da intimidado. putagem da minha parte, mas tudo bem. Vai tomar no cu, para de ser cagalhão, seu bosta. Se fuder, né? E com a ressaca disso tudo, assim, e muita pressão pra gente querer fazer um negócio muito bem feito, tem isso acabou também, né? que eu sempre sou o primeiro a sair do rolê, sabe? Tipo, foi assim na rádio. É o 01? Eu ia desistir. Exatamente. Foi assim na rádio, eu não tava mais rolando pra mim, e eu acabei saindo, e aí o Denis saiu junto, e o outro rapaz não quis continuar sozinho. O Universo Dependentes foi a quebra de paradigmas, porque teoricamente o Denis foi o 01 e tu tá lá até hoje. Exatamente por essa questão da autoralidade, assim, de eu fazer desde o início, assim, tudo meio que sozinho, sabe? Mas tu é um cara bem organizado, eu acho, nesse sentido de coisa, assim. Tipo... eu não acho, cara. Eu acho que eu sou muito desorganizado. Sério? Eu acho que tu é um cara organizado, pelo menos que eu vejo, assim, na questão, pelo menos do podcast, assim, eu acho. Cara, faz um mês que eu não lanço. Tá, mas às vezes, tipo, tu lançava vários episódios seguidos, tipo... Sim. E outra, o fato de tu estar sozinho, tu, por exemplo, vamos contextualizar que é importante, tu trabalha lá no Music Box, então tem a parte do... Tu grava no Music Box, mas tem a parte do Music Box que te ocupa o tempo, de estar nos estúdios, com as bandas, daqui a pouco se não tem uma banda faculdade também. Óbvio. Daqui a pouco se não tem uma banda interessante pra tu chamar pra conversar, tu não vai só pra encher linguiça, tu vai seguir fazendo o que tu tiver. Sim. Eu acho que é importante também, né? Ter qualidade também, enfim. E a criação do podcast, né, foi meio que, tipo, tudo partiu de mim. Mas teve o lance de estar na pandemia, em casa, trancado, tipo assim, preciso comunicar pro mundo, não sei o que vai acontecer, não sabemos o dia de amanhã. É que, assim, eu e o Denis, a gente sempre gostou de assistir filme, sabe, de conversar, a gente sempre foi muito de conversar, de falar de música, falar de filme, falar de série. E... é nerd, né? A gente é nerd. Isso é bom, né? Porque agora a gente pode dizer agora assim... Agora é legal, né? Agora é legal ser nerd, né, cara? Esses dias eu... Na minha época de colégio, eu lutava pra não ser, né? Muito nerd, né? Essa semana eu te contei a história do meu telhado, os caras vieram aqui mexendo no meu telhado, e o cara que entrou aqui, o dos ajudantes, ele falou assim... Bah, tu gosta de quadrinho? Porque aqui em casa, só pra explicar, é cheio de desenhos e coisas assim. Daí eu falei assim, cara, eu trabalho com umas coisas muito loucas. Daí eu mostrei pra ele assim, cara, ele começou a me contar. Daí o cara assim, tipo, porque eu gosto mais de DC, porque é mais sombrio e não sei o que. O cara começou a falar várias coisas assim, tipo, hoje em dia, tu ser nerd, geek, nerd, ou o nome que tu quiser dar, é até um motivo de orgulho. Antigamente era envergonhado, assim, tipo, sim. Aquele gurizinho de óculos que sentava na frente no colégio, hoje que desenhava. Hoje a gente é referência nesses assuntos, né? Assim, sabe? Pergunta pro Gustavo, o que o Sonic acha de não sei o que. Hoje em dia é legal ser nosso amigo. Sim, lá em casa também. Filho da puta. Lá em casa também já aconteceu de, cara, tipo, pra arrumar, sei lá, arrumar uma torneira, assim, um negócio e puxar assunto comigo, assim, tipo, meu, e o que tu achou do Vingadores? O que tu acha que vai acontecer no próximo filme? Não sei o quê. Sabe? Hoje em dia um negócio meio assim. Né? Eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu tava, né, fiquei 6 meses sem trabalhar lá no estúdio. Sim, no início da pandemia, né? Aquela época mais crítica, assim, né? Logo no início. Aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa e eu não quero ter que fazer sozinho também, né? Então eu comecei a estudar sobre podcast, né? Sobre criação de podcast, como distribuir, né? E pra chegar já, tipo, pronto com, tipo, tudo feito, tudo encaminhado pra eu começar, só fazer. Aí fiz, mandei... Eu vou igual. Mandei o projeto. Eu fui igual. Tudo meio vou fazer, é azar. Aí rolou de eu convidar o Denis, eu fui totalmente despretensioso, que eu achei, eu não acho que nem vai querer, né? Vai... Sei lá... Cara, eu posso dizer, agora como visão de ouvinte, a química de vocês dois, até sei lá, eu não sei que episódio que o Denis saiu, porque eu não cheguei nessa parte ainda, tá? Mas o início ali, tipo, os primeiros, sei lá, 20 e tantos episódios que eu tô nessa parte ainda, tô no 25, 26... Cara, a química de vocês dois é tipo assim, a gente vai ouvir o programa porque é vocês, não interessa o assunto. Eu acho que a graça ou de podcast, ou programa de rádio, ou coisas faladas, tu vai muito mais pela pessoa que tá ali produzindo do que se tem um convidado, um entrevistado. Não, tu vai pelo apresentador, sabe? Tipo assim, aquela pessoa te conquista e tu tá ali por causa dela, sabe? Eu acho que... tu quer ouvir o que a pessoa tem a dizer, independente sobre qual assunto eu acho também que é o lance de tu ouvir... Podcast não é uma coisa assim que, tipo, música tu deixa som ambiente na tua casa e sai fazendo coisa, chega a visita, tu chega, o podcast tá ouvindo e chega alguém, tu vai dar pause, cara.
Podcast Sim. é uma coisa, tipo, é bem... É pra tu focar ali particular no teu. é. Tu se sente tão... Eu falei pra ti isso aí aquele dia. Tu se sente tão íntimo de quem tá fazendo que tu te torna, parece amigo daquela pessoa, assim, sabe? E eu vou dizer, às vezes que a gente mais conversou foi aquela vez quando eu fui lá gravar. Sim, e hoje aqui, porque a gente conversa ali pelo Zap ou no Insta ali rapidinho, tipo, manda alguma coisa, uma bobagem pro outro, mas tipo, a troca real... Pensa, É isso, né? Os podcasts uniu até nossa broderagem aqui, sabe? Tipo, isso Sim. é um troço legal, Sim, sabe? sim. Que eu acho que é o lance da voz, que eu te falei. A voz, ela deixa, tipo, mais íntimo, eu acho. É. E também tem esse lance de, tipo, a gente tá trocando ideia, tá ligado? A gente tá aqui conversando. E quem tá ouvindo agora pode confirmar isso pra gente agora. Tu tá ouvindo, parece que tu tá participando do papo. Exato, todo mundo diz assim, cara, parece que eu tô aí sentado contigo quando tu tá gravando, quando tu tá conversando. Sim, porque a ideia eu acho que é essa, sabe? Tipo, Sim. por isso que eu falo, não é. Agora tu vai trazer entrevistados. Não, cara, não é entrevista, é bate-papo com pessoas que já foram citadas na primeira temporada. É o próprio universo do podcast agora com mais gente, sabe? Tipo, Sim. não é entrevista. Como é que eu vou entrevistar? Entrevista é isso aqui, né? Estar em entrevistas, tem um microfone Sim. lá. Mas, cara. Eu não, tipo, tu falou que fez curso de rádio, comunicação, eu não fiz curso de nada, eu sou apenas um cara comunicativo, louco, artista, ponto, entendeu? Sim. E aí eu criei um Que podcast. já é mais que o suficiente, Pra né? ter um podcast que seja, sabe? Então eu Sim. pensei, não, eu vou chamar as pessoas que eu acho que tem a ver lá com o corre do que eu tô fazendo e pra trocar ideia. Tipo, óbvio, tem coisas que eu tenho que te perguntar porque... Por exemplo, tu tá aqui por causa do Universo Independência. Eu quero saber da história, eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam. Mas fora isso, tipo, é trocar ideias. Para as pessoas se sentirem, tipo, participando, entendeu? Pra serem divertido. Não é tipo assim, como você começou no rádio? Não é isso. Ah, né, não, velho? isso aí é já meio- tem. Isso aí já tem tanto, Já e tem é tanto tanto que- tempo, sabe? Que... Isso aí já tem quem faça, tá ligado? É. Fazem bem feito. Sim, tem bastante e gente tudo fazendo. bem, tá ligado? Existem podcasts Os nossos que são os são melhores assim. do mundo? São, né? Com certeza. É, né? Mas deixa o cara Mas ouvir o que quer. Todo exatamente. mundo tem a sua qualidade É também, isso né? aí. Humildade em primeiro lugar. Exatamente. E a ideia era fazer um podcast falando sobre cultura pop, falando sobre artista independente, não só do rock, não só... Como diria o Dennis Underground. Underground. Não só da música, mas tipo de qualquer vertente, né? Da artística, porque, enfim, tudo tem que ser divulgado, todo mundo merece espaço, né? E é uma bandeira que eu sempre levantei, né? De... Tipo, apoiar artista, apoiar a banda, principalmente, que é uma coisa que eu sou muito ligado por causa da, né, todo o rolê com a música, né? Por trabalhar no estúdio lá no Trabalhar no estúdio, E surgiu assim, eu cheguei já com um projeto pronto pra ele, sabe? Já com uma ideia de identidade visual também. E ele foi lá e deu a contribuição dele também no início. A gente começou a fazer, ele pegou junto, a gente trabalhou muito junto, muito do que o Universo Independentes foi por um tempo e ainda é. Tem a contribuição dele, sabe? Sim. Mas também eu não posso não falar que A é ideia um foi projeto autoral meu, Isso sabe? é legal, cara. Não, desculpa deles, por isso que tu não tá aqui, tá? O da Bara canta, poderia estar os dois aqui sentados hoje, né? Ó, o Gustavinho vai ganhar bolinho depois, vai ganhar... Eu vim só pela comida, inclusive. vai ganhar cafezinho, entendeu? Eu venho aqui, eu trato bem meus convidados. Eu vim porque ele me disse que ia ter bolo, então... Como é que é? O cara, tu quer participar do meu podcast? Bah, cara, não sei. Vai ter bolo. Opa, que dia Já que é? tô lá. Esse é a jogada. Podia ter vindo com Covid, inclusive. Botava uma roupa de astronauta sem problema nenhum. Não, cara, não. Meu podcast não aceita esse tipo de gente, tá ligado? Astronautas? Não, pessoas com Covid. Bom. Depende, se for o Marcos Pontes, não sei, né, cara? Se é ali com umas pessoas que não precisam. Eu acho que esse aí já... Esse a gente deixa fora. Deixa fora. Tá, mas segue contando porque a gente fiquei te interrompendo aqui. Pois é, eu nem sei você que... Não, no ponto do projeto independente teu e até o momento que o Denis estava, assim, eu não sei por que Ele saiu. participou de toda a primeira temporada. Né? E né, a gente tinha quadros, né, o Indicaverso, né? Sim. Tem os quadros... A gente teve muito tempo também em parceria com o Arquivo Punk Rock. Boa, eu ia perguntar disso, até porque amanhã, depois eu chego lá. Sim. Amanhã, né? Tu vai lançar hoje o episódio, então... Vou fazer, peraí, eu chego aí, ô locutor. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, hoje com Gusta Lins. Olha aí que pressão, hein? Ver uns apresentadores tão profissionais aí nos anunciar. Sim, agora conte do evento que vai rolar amanhã no Music Box. Amanhã no Music Box Studio, a partir das 5 horas da tarde, vai rolar um evento. Qual é o horário? 5 horas da tarde, a partir desse horário aí, mais ou menos, já pode chegar por lá.
Eu não tenho todas as informações agora porque eu fui pego meio de surpresa, mas vai tocar Cat Arcade, vai tocar Alkaloids e Atrack. Né? Não sei a ordem exatamente das bandas, mas um evento aí promovido pelo Arquivo Punk Rock, primeiro evento do... Primeiro Papo Punk Fest. Exatamente, primeiro Papo Punk Fest. E foram vai rolar. As lives que rolaram durante a pandemia, que eu estive no episódio 10, olha só que honra. Eu estive em todos. Eu estive em todos. Em 19 no chat e em um sendo um dos convidados. Olha aí. Eu participei de todos, real. Que honra. Eu participei de um Histórias Contadas, que é um quadro que também a gente postava ali no Universo Independentes, né? Ia nas plataformas de áudio aí, Spotify e tal. Sim. E eu e o Denis, a gente participou de um contando aí sobre o Universo Independentes e tal. Eu vou dizer, eu meio que chupei um pouquinho desse episódio aí pra você me perguntar, né? A Alessisa me influencia muito. Um beijão pra Lei aí, que amanhã eu vou ver ela, mas enfim. Cara, uma salva de palmas pra Lei. Sim, pô. Cara, Arquivo Punk Rock, todos os projetos dela são muito foda. Mas enfim, só pra... A gente sabe, esse episódio vai ser lançado hoje, se você for de Porto Alegre região, pode ir amanhã no Music Box, mas podcast é atemporal, então se você estiver ouvindo isso num outro momento, vá atrás de Atrack, Cat Arcade e Alkaloids, que tem no mesmo aplicativo que você está ouvindo esse podcast, você depois vai lá e procura as músicas. Veja, a Dica Cultural, ela consegue mesclar quem vai presencialmente e quem vai ouvir depois. Toma, olha aí. Pra não reclamar que não tem conteúdo... Como não deixar o programa datado, né? Exatamente, isso aí. Essa é a jogada. Tá, agora eu vou te perguntar uma coisa. Já que tu falou que tua vida não é um livro aberto, tua vida é um HQ aberto, que eu já achei a coisa mais nerd do mundo, já vou usar pra mim, inclusive. Quando eu tava lá no 46 do Universo Independentes, e agora tu tá no 24 do Sonic Cast, só pra gente pontuar as duas coisas, a gente começou a conversar e tu não tinha nem perguntado nada ainda. Foi tipo meio sem pauta e naturalmente surgiu o assunto política, a gente ficou tipo... uns 10 minutos do podcast falando de política, mas tipo de uma forma analisando vários parâmetros, falando de bolhas e tal. E tu contou aqui na tua história que no teu início lá de comunicação era uma rádio comunitária, né? Que até onde eu entendo tu não devia ganhar um centavo pra fazer o que tu fazia. Nada. Mas tu tava lá divulgando coisa, te expressando, colocando artistas, divulgando daqui a pouco algum patrocinador da rádio. Então, tipo, tu tava também fazendo a coisa acontecer de uma forma free. Isso também é fazer política. Né? Sim, sim. E lá, naquele dia que a gente tava lá conversando, tu falou assim que tu não é muito de, digamos assim, se manifestar em rede, porque sempre vai ter um abobadinho lá e tal, tu mandou, sei lá, um emojizinho de vômito pra um e alguém responde, mas, poxa, tu tá no Universo Independente, só o nome do podcast já é uma coisa independentes, né? Tipo, universos, tipo, não é o que a mídia quer te jogar, é o que a mídia não vai te oferecer. Tu trabalha num estúdio que amanhã vai ter um evento de uma live que ficou, tipo, 2 anos rolando de forma virtual e agora presencial, que vão estar arrecadando roupa. Cara, isso já é fazer política. Então, tipo, eu gosto de botar o dedinho na vida, porque aqui, assim, né? Cara... Tu é um cara que se posiciona, não? Como é que tá esse teu momento de vida? Como é que tu vê esse momento político nosso, bizarro do Brasil aí, etc e tal? Cara, se tu quiser contar, óbvio, né? Mas eu gosto de puxar o assunto. Quando a gente começou na rádio, né? Tava numa época bem tensa, né? Porque foi depois de 2013, ali, 2014. Então, tipo, tava num momento assim já de virada, né? Sim, 2014 Copa do Mundo, não vai ter Copa, aquele momento todo começou. Sim, sim. Não é pelos 30 centavos, os 20 centavos. Saudades dessa época, inclusive, cara. Saudades quando a passagem de ônibus era R$13,70 cara, a gente reclamava. Saudade da época que a gente protestava por 20 centavos a passagem. Saudades quando é. Pô, essa época aí eu... Saudades da Dilma. Tá louco. Até o Temer das vezes da saudade, vou te dizer, tá ligado? Comparado com o que tá hoje, assim, não... É foda. Mas, cara, sempre fui de me posicionar, assim. Eu acho que eu sempre... Desde a... Não digo desde a adolescência, assim, mas eu sempre tive essa veia forte, sabe? De levantar. Na época eu não sabia que eu tava levantando algumas bandeiras que eu já levantava. Mas eu... exatamente. Então, foi depois de uma certa idade ali, depois dos 18... 19, que também foi a primeira eleição, né, que eu votei, tinha 19 anos. Cara, eu votei com 16, sabe em quem? Na Manuela, nós falamos aquele dia da Manuela. Pô, a primeira votação da Manuela, eu votei. Sim, vai eu orgulho de dizer isso. Ela vai tá concorrendo, eu acho, a deputado, alguma coisa assim, esse ano, não? Cara, não sei, sempre que ela estiver concorrendo, eu voto nela. É fato, ponto. Se eu votasse em Porto Alegre, na prefeito, na temporada, né? Eu teria votado nela também na última eleição para prefeito. Eu candidato a Porto Alegre esse ano, não quero nem foi dizer. Triste, né? Olha, tá louco. Foi bizarro. Tá louco. Mas enfim.
2014 já foi quando eu percebi, pá, eu tô desse lado da luta, né? Tô desse lado aqui dessa guerra. Qual é o lado que você tá acompanhando? Exatamente. Tava com saudade tua, guri. Olha que lado tu tá. É o lado que eu posso criticar até quem tá do mesmo lado que eu, sem eu precisar Porque a gente temer, aceita sabe? crítica, companheiro. Exato, e trabalha, né, em cima da crítica, assim, pode trabalhar em cima. Partido dos Trabalhadores. E nessa primeira eleição votei já na Luciana Genro, no primeiro turno, depois no segundo turno votei na Dilma. Achei que tu ia dizer, votei no primeiro turno na Luciana Genro e no segundo turno na Amélia Lemos. Eu sou bem louco nas pontas extremas. É 8 ou 80, né, cara? Eu fico pensando, será que teve alguém que no primeiro turno da eleição passada Cara, é Lulonaro. Tipo assim, primeiro, na última eleição ao presidente em 2018, eu votei no primeiro turno do Haddad, segundo turno eu enlouqueci e votei no Bolsonaro. Imagina se teve alguém que fez o isso. Haddad não me convenceu. Então... Mas não deve ter tido isso, né? Mas enfim. Acho que não existe gente louca a esse ponto, né? Esse ponto, né? Aí comecei, né? Não que eu seja, politicamente super envolvido, assim, e revolucionário, sei lá. Eu digo, né? Não é... Mas eu tento dar a minha contribuição um ser social que tá entendendo. Sim, e, rádio comunitária, cara, a gente fazia trabalho voluntário lá, sabe? Ajudando a comunidade, arrecadando alimento, arrecadando brinquedo, arrecadando... Inclusive vai ter isso amanhã lá no... agasalho. Sim. Na maioria dos eventos que tem rolado lá quem tá produzindo, né? Que geralmente não é o Music Box que produz o evento, né? São as próprias bandas, ou, né? Que, enfim, quem estiver produzindo, cobra ingresso. Ou uma também quem quiser, ou uma doação espontânea, 1 quilo de alimento, né? Alguma coisa assim. Que nem rola com qualquer evento normal, assim, né? Tem o ingresso solidário. Qualquer evento normal organizado por uma turma que pensa assim, vamos ser bem sinceros, né, cara? Porque, né? Por exemplo, eu falei do Bugarins, né? A maioria dos shows que tem na Opinião tem essa opção do ingresso solidário, né? Sim. Tu paga ali quase metade do preço e mais 1 quilo de alimento. Mas eu digo assim, tem uma galera que, sei lá, que prefere criticar a Lei Aldir Blanc, distorcer o que ela é na verdade, porque daí quem precisa de fato dessa lei nunca vai ter acesso porque acha que quem tá pedindo ela porque quer, sei lá, roubar... A própria Rouanet, né? A própria Lei Rouanet é de uma galera que fala assim, nem saber o que é, nem saber de onde é que vem o dinheiro, sabe? Ninguém sabe. Mas daí vai ver um Gustavo Lima da vida, assim... Que precisa super. E vai achar, não, porque o cara tá cobrando só o cachê dele de 100 milhões lá e não sei o que. É um troço ridículo, né, que acontece. É foda. E que acaba que pra quem é independente, pras bandas que realmente estão fazendo um trabalho bom, assim, acabam sendo prejudicados, porque é um dinheiro, nesse caso que a gente deu o exemplo aí do Gustavo Lima, é um dinheiro que tá sendo usado por ele, mas podia ter sido usado pra fomentar uma cena, assim, tipo, gigantesca, sabe? Que não vai ter acesso. Exato. Não, e outra, aí... Então, pra mim, eu tento dar minha contribuição dessa forma, tentando divulgar aí as bandas, abrindo espaço. Ou que como ouvinte também, né? Tem tanta banda aí que eu sou muito fã, que é da banda aqui de Porto Alegre, né? A própria Carrossel Diabólico aí, né? Parceiro nosso. Cito eles aqui, a galera aí da Templo de Sofia direto tem colado lá no Music Box pra fazer show. Sim. Né? O pessoal da antiga Amplo TV, eu esqueci o nome agora, cara. Toda a turma do Arquivo também. A própria turma do Arquivo, uma banda aí que eu acho que é genial, não é porque os caras são meus amigos, né, pessoais, mas que é uma banda que pra mim é assim, ó, como é que eu posso dizer? Supra-sumo das... É a galinha dos ovos de ouro aí eu sei qual é que é. A banda Amargo. Eu sabia que tu ia dizer isso. Banda Amargo. Eu ia fazer assim, vamos fazer uma dica. Tem a ver com chimarrão. Rio Grande do Sul, não. Com chá. Com chá. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi Amargo, que obviamente foi no Music Box, algum dos guris ainda trabalhava lá. Os três já trabalhavam. Pois é. E aí eu sei que, tipo, do nada eles estavam atrás do balcão, começaram a ir pros instrumentos e que legal, é a banda da galera aqui no estúdio. Cara, quando começou aquele som, assim, eu lembro que surpreendente, né, cara? Chega a ser assustador. Cara, é 3 malucos virtuosos pra caralho. O baterista que é menor que eu, que é menor que nós dois, que, tipo,
parece um polvo tocando, um monstro toca, tipo, porrando da bateria de uma forma louca. Pra vocês terem uma noção, quem não conhece, o baterista, o Guga, ele toca com as baquetas invertidas. E com a bateria também ele toca assim, uma configuração que só ele usa. Isso é muito bom. Um abraço pros guri, né? Pô, o Del, o Marcelo, Vamos o Guga. Chega aí, o locutor, tu tá sendo solicitado. Vamos à nova dica cultural do Gustavins. Ouçam a banda Amargo, tá disponível aí no Spotify, tem live no YouTube, tem clipe no YouTube. Ouçam Amargo, vale muito a pena aí. O Power Trio lançou álbum recentemente. Ó. E, cara, vale a pena. É muito foda mesmo. Eu acho muito bom. Não, eu lembro assim, cara, eu me surpreendi assim, cara, 3 malucos, assim, tipo, destruindo, assim, e a música demorava, tipo assim, tá, eu achava que não ia nem ter letra, assim, porque pra mim a graça era só ficar, tipo, curtindo aquela loucurama, assim, sabe? Tipo, sabe aquela brincadeira banda do Chaves, que tá cada um fazendo um barulho, Sim, assim, sim. o que você tá tocando? Mamãe, eu quero, o que você tá tocando? As músicas das horas de shop pra shop. Não, mas ali era, tipo, parecia que cada um uma coisa, mas tudo junto, assim, Sim. tipo, caraca, velho, muito É, um foda, troço assim, muito grandioso, é assim, assustador, sabe? É muito bom, bah. É muito bom mesmo. Recomendo muito, Amargo, baita banda aqui de Porto Alegre região e... Bom, estamos aqui falando no podcast. Poderia né, ficar cara? horas aqui citando bandas aí Sim. do Underground, É tá por isso ligado? que a gente Tanta faz- banda que eu já conheço. Por isso que a gente indica e fala das coisas, porque assim, as pessoas adoram, tipo, bater palma pro que é de fora, e às vezes tem do teu lado um cara fazendo um troço, um cara, uma mina, sei lá, fazendo um troço tão massa, e tipo assim, peraí, cara, por que tu tá divulgando isso aqui e alguém que é acessível, que tu pode ir no show, que tu pode, tipo, ouvir as músicas, tu pode até comprar as demos, tipo, ter ali real, tu prefere, ah, não, mas é porque é do meu amigo. Aí quando tu vê, tipo, uma coisa minimamente espontânea, assim, bah, agora o fulano lá que fazia agora, sim. Sim. As pessoas querem que fique... E não só do famoso, rock, sabe? né, cara? E não só do rock, mas tem vários estilos aí, né? O próprio rap tem uma cena muito forte aqui, Porto Alegre, Cara, na o região 2D, toda. falou da O 2D, esse tá o 2D, cara, também é um cara aí, tem participado rap junto aí, com a Porto Castelo Diabólica aí, né? Muito bom. Tormentos MCs também teve recentemente lá no Music Box, cara, Pode crer. muito Vocês bom fazem um grupo. festival assim meio de... que envolve mais cena rap assim lá também, né? Eu vejo Sim, vocês, sim, assim, né? sim, Eu nunca Ciro fui tem, nenhum, mas é. eu tô ligado que tá rolando. Isso é muito bom, né, cara? É, todo mundo odeia festival. É isso aí, isso tá? aí. Todo mundo odeia, me lembrei agora. Desculpa aí pros guri aí, Mosley, Gustavo, Zé. Cara, confiram também aí o que tem rolado do Todo Mundo Odeia, que é uns guri muito da hora também, pessoal que, pô, tão direto na ativa e tentando fazer a coisa acontecendo no underground, né? Tem, pô, muito grupo aí, muita produção rolando, principalmente agora após a pandemia, né? Sim. O pessoal tá sedento por show, sedento por fazer alguma Então acho que coisa. agora eu chamo convidados presencialmente, que deu um jeito de eu ver as pessoas e, tipo, produzir conteúdo. Eu faço... Sim, muito melhor, né, cara? É muito melhor do que assistir uma live, tu tá num show, né, cara? Exato, né, cara? Fazer as coisas de verdade, assim, poder tá ali. Cara, olha só, tem uma coisa que é clássica nesse episódio, nesse podcast, que tu não sabe, mas eu mais uma vez eu vou te pegar desprevenido, que é o lance da hashtag. Em algum momento do episódio, eu largo uma hashtag. Às vezes é uma palavra, pode ser uma frase, que é pra provar ou não quem ouviu de verdade ou só quem vai lá na rede social e dá like pra puxar o saco, mas na verdade não ouviu. Então, nesse momento, eu vou dizer pra tu inventar a palavra que tu quiser, a frase que tu quiser, e vai ser a hashtag do episódio 24 SonicCast. Então, inventa o que tu quiser, que vai ser a hashtag desse episódio. Hashtag vamos dominar o multiverso. Eu não esperava outra coisa disso. Então, se você estiver ouvindo o SonicCast, episódio número 24, manda a hashtag... Vamos dominar o multiverso. Cara, como é legal ver tu fazer essa frase na minha frente. Cara, olha só, nosso papo tá chegando aqui perto dos 45 minutos, tá muito bom, mas ele ainda não acabou, porque agora conta pras pessoas que estão ouvindo o SonicCast episódio 24, o que vai rolar depois desse papo? Aqui nessa mesma casa, nesse Bate Estúdio, nesse Bate Canal. Pô, vai rolar a gravação também do Indicaverso, que vai ao ar aí, não sei que dia, provavelmente, se der tudo certo, na quarta-feira às 11 horas da manhã, Opa. que é o que eu O horário pretendo fazer, o tradicional, horário né? tradicional, Sim. que é um quadro do Universo Independentes aí, né? Um programa que a gente, eu costumava fazer com o Denis e hoje em dia faço... Eu e mais um pouco com o Sonic. Vou fazer com o Sonic. Que a gente dá dicas aí, dicas culturais. Sim, é. Tipo assim, no SonicCast tem as dicas culturais, lá vocês têm o Indicaverso. O Indicaverso, é. Né? Eu não sei, cara, essa coisa do verso aí, multiverso, não sei o que, foi um negócio muito do nada. A gente Acho tava muito gravando. legal, acho muito a gente legal. tava gravando o primeiro episódio, né? Que tá lá no Spotify, tá? Sim, Em sim. todas as plataformas aí, quem de quiser áudio. ouvir. A gente tava gravando. E no final do programa, começou a chegar no fim, assim, cara, eu tenho que falar alguma coisa pra encerrar, que não seja só, tipo,
Valeu aí, obrigado, sabe? Aí veio do nada, vamos dominar o multiverso. E aí eu comecei a botar uns efeitinhos e começar a botar umas coisinhas. Vamos dominar o multiverso. O podcast Redondinho e Cremoso, que é o bordão, quem criou foi um amigo meu, que é o cara que me incentivou a gravar podcast quando eu nem ouvia. Ele falou assim, cara, tem um cara muito comunicativo, tinha que ter um podcast. Aí quando eu gravei o piloto, ele mandou assim, cara, ficou muito bom, tá ficando redondinho e cremoso. Eu achei tri engraçado. Eu Lindo, falei assim, lindo. cara, eu vou talvez usar isso como bordão. Aí nos primeiros episódios, tipo no 1, no 2, eu fazia assim, você está no Sonic Cast, o seu podcast redondinho e cremoso. Eu tô achando meio estranho, mas talvez eu use. E agora quando eu começo eu falo assim, fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Eu já, tipo assim, tem que acreditar no que tu inventou, entendeu? Tipo, que te mandam, sabe? Tipo, no caso ali também virou meio surgiu na hora, sabe? Surgiu na hora, assim, meio que virou uma piada ali entre nós, sabe? E aí eu segui fazendo, né? Então, vamos criar aí um novo programa aí mais específico que a gente vai só dar uma dica rápida aí, quadros, né? legal. Virou o Indicaverso, pô. Não, mas eu achei uma baita ideia, porque daí tu consegue fragmentar, tipo, quer ouvir só dicas e, não sei o que eu vou ouvir, o que eu vou consumir no final de semana. Vai lá, ouve Indicaverso e pega vários. O próprio Universos Independentes ali, o nome do podcast, foi um negócio, vou deixar aí como o nome do projeto só, né? Depois o nome do podcast eu invento outra coisa, sei lá. Muito bom. Mas acabou que ficou bom porque ele casou bem com a ideia de cultura pop e cena independente, sabe? Não, e no próprio Underground. nome tu já diz o que é. Sim. Sonic Cast é o cast do Sonic Universo Independente. Universo Independente, tu vai lá pra ouvir coisas que estão independentes uma da outra dentro de um universo. Tipo, não vou ouvir o mainstream, eu vou ouvir o independente. É a liberdade de eu poder fazer o que eu quiser lá dentro sem me culpar. Exatamente. Se eu quero falar sobre isso aqui, tá azar. Eu não vou fugir. É por isso que a gente cria podcast, pra poder falar o que a gente quiser e o mundo que lide com isso, tá ligado? Isso aí. ouçam, agora que vão terminar de ouvir aqui o Sonic Cast comigo, ouçam o Indicaverso lá que vai sair também com o Sonic. Ouçam todos os episódios lá também. Tem episódio com o Sonic, tem episódio com a Alecisa, tem episódio com várias bandas do Underground. Exatamente. Sim, não. Tem episódio com o Chico, tem episódio com o Chico Santos. Que a gente gravou aí falando sobre esse álbum, o último álbum que saiu do Red Hot Chili Peppers, que também já é um assunto, né? Sim. Aleatório. Tem vários episódios aí falando sobre cultura pop, sobre cena independente, artistas independentes aí, divulgando. E o Indicaverso a gente dá dicas aí de filme, série, livros e leitura de forma geral e de artistas também, né? Então quem quiser ouvir e receber aí algumas dicas que possa agradar, fique à vontade. Ou não, né? Mas fiquem à vontade lá pra criticar também. Podem me xingar, podem falar que essa dica é uma merda, esse filme é ruim. Não tem problema nenhum, tá? O importante é o engajamento. Bom, o Sonic Cast ainda não acabou. Vou enrolar aquela trilhazinha gostosa que vocês estão acostumados. E aí eu volto no momento solo final, contando uma história muito foda que vai envolver este podcast. Estou criando coisas e abraçando mais coisas. Mas antes de eu dar o pause na nossa gravação, porque as pessoas o programa ainda não acabou. Antes de dar uma pausada, porque pra vir pro próximo quadro, eu quero só que tu diga aquela frase igual tu faz lá, porque eu quero ter o meu momento dentro dos podcasts fundidos hoje, entendeu? Tu faz aquele teu momento aqui dentro do meu pra eu me sentir tipo assim, poder ouvir no meu e ter a tua frase lá. O que? Encerramento ali? Vai encerrar? A frase clássica do vamos, enfim. Isso aí, ele é o Sonic do Sonic Cast, eu sou o Gusta Lins, vamos dominar o multiverso. Biriri biririm, biriri biririm, biriri bororom, biriri bororom, biririm bororom, biririm bororom, biririm bororom. Opa, desculpa, a gente tava meio empolgado aqui com essa trilha do Sonic Cast. Fica inventando na minha cabeça assim, umas coisas assim com a trilha. Mas enfim, né, gente? Bom, pra agradecer mais uma vez ao nosso grande maninho Gusta Lins, o cara do podcast Universo Independência. E assim, né? Eu fui lá, dei um rolezinho no podcast dele, trouxe ele aqui pra dar um rolezinho no meu podcast. E esse collab, essa mistura de podcast seria tipo Universo Sonic Casts, Independentes Crazy Arts, Multiverso da Podosfera. A gente não decidiu um nome ainda, né? Mas é assim, né, gente? Então conheçam também o podcast do meu mano Gusta Lins, como a gente disse ali, sigam no Spotify também, deixa 5 estrelinhas lá pro cara também. E quando não tiver Sonic Cast pra ouvir, vai lá e ouve também os episódios do podcast do Universo Independentes, né? Que além do que eu participei, que modéstia à parte foi um dos melhores episódios, né? Vou puxar a brasa
pro meu assado, né? Mas tem muito papo legal lá, tem todo o período de pandemia, do início ainda, tem também os episódios ali que eles faziam em parceria com o Arquivo Punk Rock, como a gente falou, enfim, tem um monte de coisa lá, tem, olha, muito episódio mesmo, então aproveitem também para conhecer gente diferente da cena independente aqui de Porto Alegre, ou também do sul do Brasil, gente que participou dos episódios lá com ele também. Bom, gente, vou dar uma desviadinha aqui nos assuntos, nem desviar tanto assim, mas seguir na ideia aqui dos lances dos podcasts. Hoje eu vou fazer pra vocês assim, eu vou abrir a caixa de Pandora do Sonic Cast, porque assim, agora, na nova temporada do Sonic Cast, eu vou dizer pra vocês que os números deram uma aumentada considerável, assim, talvez porque convidados lindos e maravilhosos que eu trago pra conversar aqui comigo, talvez também porque pessoas assim que por um acaso descobriram o podcast agora, começaram também a maratonar os episódios antigos. Sim, as duas coisas aconteceram. E antes de eu contar, eu vou dar um golinho d'água assim pra gente manter a coisa clássica desse podcast. Vou só dar um golinho d'água, faz o mesmo, então não me conhece, faz o mesmo. Por quê, gente? O que andou acontecendo? Nós chegamos ao incrível número de 1.500 reproduções do Sonic Cast no Spotify e nas demais plataformas onde ele é compartilhado, que eu vou ser bem sincero, não sei quais são, tá? Porque eu gravo o Sonic Cast no aplicativo chamado Anchor, que é um aplicativo do próprio Spotify para você criar o seu próprio podcast, ou seja, eu não pago nada para fazer o Sonic Cast, é um aplicativo gratuito, inclusive se você quiser baixar o Anchor, criar seu próprio podcast e usar a mesma trilha do Sonic Cast, você inclusive até pode. Vai ser extremamente nada criativo fazer isso, né? Mas você pode. Bom, por que eu tô dizendo isso? Chegamos aos 1.500 reproduções do Sonic Cast e nós recém estamos no episódio 24. No momento que eu gravo aqui, esse momento do episódio 24, esse número já existe. Ou seja, em 23 episódios nós já temos 1.500 reproduções do Sonic Cast. E o nosso público, que são assim, aquelas pessoas que escutam todos os episódios, voltamos a ter a marca de 50 ouvintes, certo, por episódio. Ou seja, tem pelo menos 50 pessoas que já ouviram todos os episódios do Sonic Cast, desde o piloto até o mais recente. Então, para um podcast independente, isso é muito legal, porque muitos episódios têm mais do que 50 ouvintes, ou seja, neste momento eu sei que eu estou falando no mínimo para 50 pessoas que vão ouvir o conteúdo completo, denso, de um produto, de um podcast que vai de assuntos engraçados, assuntos tristes, que no mesmo episódio tu dá risada e tu chora, enfim, um podcast consideravelmente, acho assim, na minha modesta opinião, ele é bem interessante, tá, gente? E como eu disse, né, tem gente que tá agora ouvindo a primeira temporada, sim. Muitas pessoas me disseram que nesse período que ficou sem ter Sonic Cast, começaram a voltar uns episódios antigos, a ouvir a primeira temporada, me mandando hashtags. E eu quero mandar, inclusive, 2 beijos especiais. Um pra minha querida amiga Jéssica, que teve internada no hospital não faz muito, e segundo ela mesma, eu fui o companheiro dela neste período de internação, porque ela voltou a ouvir os episódios do Sonic Cast desde a primeira temporada, ela ouviu todos os episódios novamente e disse que eu fui parceiro dela, até fez um stories esses dias lá compartilhando. Então aproveitar para mandar um beijão pra Jéssica e também um beijão, um abraço pro meu amigo cliente das antigas, o Thiago, que entrou em contato comigo recentemente para encomendar uma camiseta comigo, e ele não conhecia o Sonic Cast, começou a ouvir, tá lá ouvindo desde a primeira temporada, tá lá pelo episódio 5, pelo episódio 6, e eu sei que temos então novos ouvintes do Sonic Cast que estão voltando lá, pegando os episódios mais antigos para ouvir. E já que eu falei que eu ia abrir hoje essa caixa de Pandora do Sonic Cast, eu quero contar para vocês números muito interessantes, assim ó, vou dar um exemplo, tá? 97% das pessoas que escutam o Sonic Cast estão no Brasil, até porque é um podcast feito no Brasil, falado em português, né, falado em brasileiro, vamos colocar assim, e um português porto-alegrense, né, com gírias galidérias aqui, etc e tal. Mas se ele 97% ele é ouvido no Brasil, quer dizer que temos outros 3% de público que não são do Brasil. Talvez seja, sei lá, uma pessoa que uma vez na vida foi lá e deu play e nunca mais foi. Mas no algoritmo ali, nos analíticos, na verdade, dentro ali do Anchor, ele conta, ele mostra todos os locais em que o Sonic Cast já foi ouvido. Então, para vocês terem uma ideia, ele, além do Brasil, ele já foi ouvido em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Malta, olha só que chique, na Colômbia e também na Noruega. Ou seja, quando eu digo que o Sonic Cast é o podcast redondinho e cremoso, a gente mostra que a Terra ela não é plana, que ela é redondinha mesmo, porque o Sonic Cast é ouvido por vários outros lugares, vários outros hemisférios do mundo. Então,
Um outro dado aqui muito interessante do Sonic Cast que eu quero contar pra vocês é a faixa etária do público do Sonic Cast. Pra vocês terem uma ideia, olha só, 10% do público do Sonic Cast tem de 23 a 27 anos, tá? 10%. Outros 33% do público do Sonic Cast vai de 28 a 34 anos, tá? E aqui agora, que é o público ao qual até eu me encaixo, né? Vejam só, o cara que produz o podcast também tá na faixa etária mais ouvida, que 50% do nosso público tem de 35 a 44 anos, ou seja, são adultos, né? Isso já é uma coisa interessante também pra gente poder ver a galera que consome aqui, por mais que goste de brincadeiras, essa coisa divertida que eu tento passar, também gosta do conteúdo mais consistente. E temos então também 4% do público que vai de 45 a 59 anos, ou seja, a galera adulta, real, madura, mas que gosta desse momento descontraído aqui do Sonic Cast. E os demais públicos aqui giram em torno de 2%, ou seja, pessoas com menos de 22 anos ou acima dos 60 anos. Então dá pra gente dizer assim, ó, que metade da nossa audiência, ou vamos botar assim que 83% da audiência do Sonic Cast vai de 28 a 44 anos, vamos botar assim. Então, jovens adultos, vamos colocar assim, tá? Outro dos dados aqui que eu queria colocar, 47% do público que escuta o Sonic Cast é composto por homens, segundo os analíticos ali do Anchor. 30% é de mulheres. E temos ainda 24% de pessoas que não se identificaram. Ou seja, a pessoa de repente baixou o Spotify ou entra em alguma plataforma de áudio e fez um cadastro, talvez o nome da empresa que trabalha ou usando algum nickname, enfim, mas não se identificou pelo gênero. Então temos 24% que eu não sei se são homens, se são mulheres, se são não binários, mas simplesmente não se identificaram. Mas a gente pode colocar aqui 47% de homens, 30% de mulheres. Olha, poderia ter um pouquinho mais de mina aqui, mas eu já acho que tá bem interessante. Bom, e aí vocês vão estar me perguntando, tá, Sonia, por que tu tá contando todos esses dados estatísticos, analíticos aí do público do Sonic Cast? Bom, vocês lembram ali que no primeiro bloco ali do Sonic Cast, o programa é cada vez mais gigantesco, então tem que puxar a memória de vocês. Eu rodei um áudio ali do nosso grande maninho, o Pedro Sena, e falei que até o final do Sonic Cast ele seria novamente falado aqui. Tinha dado um spoilerzinho lá no início do episódio. Bom, e agora é o momento que eu vou novamente trazer esse assunto pra cá. Peraí que eu vou só dar um golinho d'água porque agora eu vou ficar bem emocionado, só um pouquinho. Porque, gente, o meu grande maninho Pedro Sena, o cara do Projeto Reciclave, do Step by Step, vocês estão ligados, né? Eu sempre falo do projeto por aqui. Temos agora, vou chamar o locutor aí, o novo locutor, né? O locutor da Voz do Mal. Como é que é, locutor da Voz do Mal? Parceria confirmada, Sonic Cast e projeto Step by Step. Olha só que coisa linda. Sim, gente, o Sonic Cast será o divulgador oficial das parcerias fechadas pelo projeto Step by Step, que é um projeto que acontece dentro do projeto Recicláveis. Vocês estão ligados, sempre estou falando por aqui. Projeto Reciclave do meu mano Pedro Sena, que busca levar música, arte, cultura através de ações sociais, tanto para escolas quanto para entidades carentes, eventos que misturem música, palestras, empreendedorismo. E aqui no Sonic Cast fecharemos parcerias. Sim, todas as empresas que quiserem colar na sua marca, com divulgação, com ação, com doação para o projeto Step by Step, para o projeto Reciclave, ganharão aqui no Sonic Cast um merchanzinho. Sim, com esse jeito maroto aqui de comunicar. Por exemplo, de repente posso trazer os personagens também para falar, os locutores, enfim, faremos maluquices por aqui. Mas sim, todas as empresas que derem o cash, que botarem grana no projeto Reciclave, no projeto Step by Step, né? Empresas que com certeza têm essa visão de entender que o mundo precisa também de parcerias para poder divulgar arte, cultura, entretenimento, levando para locais que talvez não tenham aquele tipo de acesso, para a juventude, para colégio, para criança mesmo, vão ganhar um merchanzinho aqui dentro do Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Então era esse o recado final que eu tinha para dar. Eu falei, fiquei enrolando todo esse tempo ali vocês, mas sim, porque é muito importante. Estou me sentindo muito feliz nesse momento, porque assim, Sonic Cast começou aquele projetinho bem despretensioso, de eu pegar ali os textos do meu livro, contar para vocês as histórias da Crazy Arts, fui misturando com outras coisas ali, foi surgindo ideias das dicas culturais e assuntos do dia a dia. Daqui a pouco, quando eu vi, tá num programa
gigantesco, um monte de ação acontecendo, é humor, é informação, é dica cultural, é convidado e um monte de coisa. E agora também temos uma parceria fechada do Sonic Cast com o projeto Step by Step, que é um projeto que acontece dentro do projeto Reciclave. Então, para quem se interessar, as empresas que estiverem ouvindo nesse momento, você tem uma empresa, você quer colar a sua marca por aqui e também fazer uma ação social, você entra em contato com o site da Reciclave. Lá tem todas as informações. Tem os links lá para o Instagram, para a página do Facebook, tudo por lá. O site é barbadinha, Reciclave, é recicla e clave, de clave de som, mas é uma palavra só. Reciclave.com.br. Repete, reciclave.com.br. Barbadinha para você entrar em contato com o maninho Pedro Sena. Também pode procurar lá no Instagram, em Projeto Reciclave, ou também por Step by Step, projeto Step by Step, que você facilmente vai encontrar nas redes sociais. Então é isso aí, parceria confirmada de Sonic Cast com o Step by Step, que é o projetinho dentro da Reciclave do meu mano Pedro Sena. Então tô muito feliz em poder contar essa novidade para vocês e vamos então encaminhar aqui o final do Sonic Cast. Bom, como você sabe, né? Eu nunca sei o horário que vocês vão estar ouvindo, até porque cada vez os programas estão maiores, então assim, vocês provavelmente vão ouvindo, dando pause, continuando, ouvindo depois, ouvir um pedaço num dia, outro pedaço no outro, mas essa é a graça, porque a gente fica aqui criando conteúdo, divulgando para vocês e vocês aí curtindo cada vez mais redondinho, cada vez mais cremoso, cada vez com casquinha crocante, macia. Bom, se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela sua manhã, eu te desejo o quê? Um bom dia. Agora, se tu tiver no teu intervalo de almoço e tu já almoçou, bom, daí eu posso te dar boa tarde. E aí, se tu estiver ouvindo o Sonic Cast no teu intervalo de almoço ou no caso, à tarde, eu te desejo o quê? Uma boa tarde. Agora, vai que já chegou em casa, depois do serviço, cansado, e agora quer desopilar, ouvir o tio Sonic entupindo o teu ouvido de informação. Bom, eu te desejo o quê? Uma boa noite. Agora, se tu é que nem eu, que às vezes perde o sono, e olha, eu vou dizer que eu tenho perdido o sono com uma certa frequência, mas tu gosta de ouvir podcast, maratone o Sonic Cast. Pensa assim, ó, o Sonic Cast é quase como aquela grande série do Netflix. Tu tem 20 e tantos episódios pra ouvir. Tu não começa a ver tua série pelo episódio 12, pelo 15, pelo 7. Tu vai lá desde o início pra entender toda a lógica. Tu vai lá, pega o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro, até chegar no último. Então, faça isso. Maratone o Sonic Cast. Já estamos aqui no episódio 24, ou seja, tu tem 23 episódios antes desse pra ouvir. Então, se tu for um desses ouvintes que perde o sono e quer maratonar o Sonic Cast, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada. Onde é que eu vou mandar um beijinho hoje? Já sei, um beijo nas suas cutículas, um beijo para as minhas amigas, amigos e amigues. Um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com o patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.